Então daqui a pouco você fala, porque agora, por falar em Rio de Janeiro, um que joga no futebol carioca, o outro que é carioca. Rapaz, o Fábio Sormani, o que aconteceu aí do Henrique Ceifador com o Felipe Melo na vitória do Palmeiras 2-1 sobre o Fluminense no sábado no Allianz? Antes dele falar, eu já concordo com o que ele vai falar. Fábio Sormani, Eu sei que ele vai falar, eu concordo. O Ceifador, quando fez o gol, ele foi diante da torcida do Fluminense e colocou a mão, né, como se fosse fazer um que ele sempre comemora assim. Exatamente, um ceifador corte no pescoço, como se fosse uma ceifada. Uma ceifada. Prática iniciada no Palmeiras. Que ele começou no Palmeiras, tá? Exatamente. Aí o Felipe Melo foi lá reclamar. Mas pera um pouquinho, nós temos as imagens aí, o Felipe Melo indo debochar da torcida do Santos, nem era do Palmeiras, porque foi um clássico com torcida única, e não teve um macho no time do Santos para ir lá peitar o cara. O Cueva correu, uns 4 ou 5 correram em cima do Cueva. Olha lá, zoando os caras, zoando. Isso é na saída do intervalo, né? Isso aí é depois do jogo. Olha lá, zoando os caras. Olha lá, tá vendo? Então ele vai lá, quer dizer... Ele pode. Os outros não podem. Como é que você falou? Se não sabe brincar, não desce pro playground. Não desce. Você entendeu? Você entendeu? Então é aí que tá. O Santos estava gritando, afundou a seleção. Afundou a seleção. Aí ele pegou e fez isso. Ele queria mostrar que ele é quem manda lá na arena. Agora, faltou nesse dia aí homem no Santos. Faltou homem aí. Vai chegar e encostar nele. Mas você não gosta de confusão, porque se fosse no Uruguai... Não. Se fosse no Uruguai, ia chegar lá pra O Bruno Henrique foi lá, só que passou aqui o chão pra ele. Vocês querem uma escova de dente pra continuar falando, fio dental? Não foi isso. Não tem. Agora, quando o Eva, que é desse tamanho, apareceu um monte de homem. Quando é contra jornalista, tem um monte de homem. Contra o Felipe Melo, não apareceu nenhum. E ele foi pra cima do Ceifador. Aí Montevidéu apareceu. Errou. Não, apareceu lá e tomou na uma mas demos também. No Felipe Melo, ninguém encostou a mão nele. Ninguém encostou a mão no Felipe Melo. Ninguém encostou a mão nele. Então, Felipe, eu sou teu fã, já falei. Por que você fala que faltou homem no time do Santos? Vai chegar e encostar nele, que ele encostou no cara aí. Que exige respeito. Que não. Por que não fizeram isso com o Cueva? Por que não fizeram com o cara? Mas, você está dizendo que o Felipe Melo, você está dizendo que o Felipe Melo fez bem de ir lá peitar o Henrique Ceifador? Não podia ir. Não podia ir. Não, porque eu tô achando que você faz essa elegia toda, o Felipe Melo. Não, pera um pouquinho. Me parece quase uma paixão. Já que ele fez isso, ele não pode achar ruim. É claro que não tem que fazer nada, tem que ficar. Ele é um encrenqueiro, cara. Tá bom. É um encrenqueiro profissional. Esse é outro. Lógico que é outro. Esse é um encrenqueiro profissional, esse Felipe Melo. Ah, mas ele é legal, ele é bom jogador. Ele é legal, é bom jogador. É um encrenqueiro profissional. Não tinha que provocar a torcida do Santos e não tinha de ir lá intimar o Henrique Ceifador. Não tem nada de fazer isso, não. Se ele não tinha de dar o soco na cara do cara. Se ele não provoca a torcida do Santos, ele poderia encostar no Henrique Ceifador e dizer pra ele, companheiro, você tá dentro da minha casa, não faça isso. Aí o Henrique ia falar pra ele o seguinte, eu não estou fazendo pra sua torcida, estou fazendo pra minha torcida. Você sabe o que time que ele jogava? Que time o Felipe Melo jogava lá na Turquia? Olha lá, ele faz o gol, vai lá pra torcida e mostra. Para. Ele faz. Nem corta, ele para. Porque ele sempre faz isso, né? Lá. Diante da torcida do Fluminense. Nada demais. Nada demais. O que ele fez foi diferente do que o Felipe Melo fez. O Felipe Melo fez para a torcida do Santos, dentro da Vila Belmiro. E fez isso quando jogava na Turquia. Fez. Causou quase uma guerra civil. Exatamente, aconteceu isso. Quase uma guerra civil. E o Henrique Ceifador não. Ele faz para a torcida do Fluminense. Olha lá, isso é diferente. Clássico de torcida única. Olha lá. Agora ele vai rebolar, vai dar uma reboladinha. Olha lá. Olha lá. Rebolou. E não aparece ninguém. Você entendeu? Não aparece ninguém. Agora, o do filho do Henrique Ceifador foi diferente. Ele fez para a torcida do Fluminense. Doutor Mani, tem uma cena aí, né, nesse jogo do Palmeiras com o Santos na Vila. Inclusive, se eu não me engano, essa cena que a gente mostrou aí é a hora que o Felipe Melo tá indo pro intervalo. Que aí a torcida começa a pegar no pé dele. A parte que acaba... Essa tinha acabado. Então, mas o lance que acaba, ele aponta pro gramado e fala, eu mando aqui. Ele faz alguma coisa assim, porque tem uma imagem que mostra tem isso que é esse lance. Que é a imagem que o Bruno Henrique vai falar com ele. Vocês não estão se recordando dessa imagem, mas é a hora que chega lá o Bruno Henrique, vai falar, pô, não sei o quê, mas pedindo com educação, para de fazer isso, etc e tal. Nessa, o Felipe Melo mandou mal. Eu tô com o Sormani. A partir do momento que você gosta de provocar, e você tem isso por hábito, você não pode achar ruim quando o adversário também fizer.
Porque é aquele negócio... E nem foi o caso. E nem foi o caso. O ceifador nem provocou ninguém. Ele foi lá comemorar, Pois é, a torcida e ele vai volta muito chato. O cara não pode comemorar, não pode fazer nada, que é provocação. O Felipe Melo, de novo, é um encrenqueiro que isso tem causado mais problemas do que tem trazido mais problemas do que soluções. Não, mas eu não acho que também tem que ser criticado por isso, não. Acontece também, é coisa do jogo. Muitas vezes o jogador de cabeça quente, ele vai lá e nem lembra o que ele fez. Ninguém foi encher o saco do ceifador, só ele, porque é sempre ele. Ah, mas normal, ele é o na vida quem foi ele. Quem sempre os mesmos que arrumam confusão. Mas antes de jogar, você nunca vai ver o Giovani arrumar confusão. Antes de jogar, tava arrumando confusão. Mas o perfil dele é esse, Flávio. Então, mas alguém tá acabando de falar isso aí. Você contrata. É um parceiro profissional. Me espanta muito, Sormani, me espanta muito o Flavinho criticar o Felipe Melo, porque ele defende uruguaio, ele defende argentino, ele fala, aqui é diferente. A gente não. Mais uma vez. Pera. Se eu tivesse Pera. Não vai ter. Espera. Principal momento. Quem acha agora que o Flávio Gomes foi super, hiper, mega bem? Quem acha agora que o Mano pegou Posso? Que o Mano pegou o Flávio Gomes, fez isso e fez isso. Toda a galera que está em frente ao foco, vocês faziam assistindo o programa todos aqui, como é que vocês faziam para ser ridículos antes de trabalhar na televisão, assim, em público? Posso falar? Posso falar? Nós éramos ridículos. Posso falar? O que eu tô dizendo é que vocês aqui defendem esse rapaz aqui até o último fio de cabelo. Mas quando ele tá errado, ele tá sendo criticado. Não, eu não defendo. No Uruguai, no Uruguai, a gente reage. Hoje é dia dos namorados, aí tem um caso de amor. No Uruguai a gente reage à provocação, entendeu? Nem baixa aqui. É verdade. Você acha que chega lá no Centenário e vai fazer qualquer coisa? Chega lá no campeão del siglo. Agora, o Fernando Praz jogou muita bola, hein? Fechou o gol no último minuto, né? Pegou muito. Ele pega, né, Benja? Mas ele vem falhando aí nas últimas partidas. Mas ontem, ele jogou muito bem. Esse é um momento de instabilidade que todo jogador passa. Todo mundo é bom. Todo mundo é. Não acha que ele deveria contratar o outro goleiro para ficar junto com ele, o técnico, por exemplo? Aí eu vou provar a todos vocês agora que eu não sou incoerente. Ele poderia contratar o Zete, por exemplo. O Eduardo Batista entrou ao vivo aqui para falar com a gente. Aí eu cheguei e falei, Eduardo, se fosse você, eu faria um rodízio. Eu faria um rodízio. Os dois goleiros, como se faz na Europa. Um joga o campeonato nacional e um outro joga as Copas. Eu faria isso. Ele falou, não, eu gosto da repetição. É a opção do treinador. Ele está lá no dia a dia, ele manja muito mais que eu e ele tem essa opção. Talvez. Mas o Zé Ricardo não manja mais. Talvez. Eu já falei que eu errei aquele dia. Eu não posso falar isso. Eu pedi desculpas para ele publicamente. Agora, talvez com o rodízio, o Praz não teria falhado. Ele estaria preservado. Rodízio do que? De carne ou de pizza? Nessa hora, hein? De carne, porque tem palmito, né? Vamos no rodízio hoje? Eu vou embora. Tem uma informação aqui a respeito dessa briga. Porque o Felipe Melo pode ter feito a última discussão com o ceifador. Porque hoje o Fluminense foi informado que o Sporting de Portugal, que é o ceifador artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não. Tá brincando também? O Sport de Portugal. Já? E se levar, vai fazer uma bela contratação. Que não vai mais pro Palmeiras, né? Inclusive no sábado o Alexandre Matos conversou com o presidente do Fluminense lá na Arena e não chegaram a nenhum acordo. O Fluminense emitiu nota oficial dizendo que não tem mais conversa. Emissários da Lazio procuraram o Fluminense. Agora abre a janela. O Richarlison foi comprado pelo Fluminense por 9 milhões. Do quê? De bananas? Não, Banana foi o presidente do Flamengo. O Abel estava bravo. E com razão. Porque ele entendia o seguinte, tem a negociação, deixa com seus empresários. E vai jogar futebol. E aí ele disse que não se sentia em condições. O Abel deu boas declarações depois do jogo. Fez falta, fez muita falta. Ele tentou adiantar o Gustavo Scarpa para jogar do lado do ceifador. Foi pouco. Ainda teve um problema durante a partida. O Luiz Fernando, com 6 minutos, sentiu uma entorse no joelho. Deve ficar parado muito tempo. O Henrique teve que sair da zaga para ir para o meio de campo para ser o volante. A Abel está tentando criar situações aí. O Fluminense sentiu muito. Ô, Fábio Sormani, houve falta de ética? É coisas do futebol? O Richarlison não jogou. O Richarlison é um jogador importante do Fluminense. Entendeu? O que você achou dessa polêmica Richarlison, Fluminense e Palmeiras? O problema todo, Benja, ele aconteceu por conta de empresários.
Porque enquanto estava discutindo as direções de Palmeiras e Fluminense, estava tudo indo muito bem. Quando os empresários entraram na jogada, é que aconteceu tudo isso daí. Vazou. Você entendeu? Teve um boca de graxa ali, que não era para ter acontecido. Então, não houve um erro de Palmeiras e Fluminense. O Fluminense precisa de dinheiro. É certo isso. Não é só o Fluminense, não. Tem um monte de time que precisa de dinheiro. A gente vive até falando do Corinthians aqui, o Santos precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. O Atlético Mineiro, todo mundo. A exceção de Palmeiras e Flamengo, os demais precisam. Então, estava tudo muito bem encaminhado. O Richarlison ia ser jogador do Palmeiras. Por 10 milhões de reais. Exatamente. 10 milhões de reais? 10 milhões. O Fluminense comprou por 9 e ele vendeu agora por 10 Exatamente. milhões a parte dele. A parte dele. Isso, e aí o que aconteceu? E isso ia ser anunciado mais pra frente. Ele ia jogar contra o Palmeiras normalmente. Só que vazou. Apareceu um boca de graxa. O empresário apareceu e... Que jogou o Richarlison, botou o Richarlison na fogueira. Exatamente. E tem um medo não de houve completar falta o de ética sétimo nenhuma. jogo. Não houve falta de ética nenhuma do Palmeiras, nesse caso, porque é aquilo que eu falei. O regulamento do campeonato permite que você contrate jogadores. Até 6 jogos, né? Até 6 jogos. E a preocupação do Richarlison jogar. O Palmeiras foi atrás de um jogador que o técnico Cuca está pedindo. Só que não era para ter vazado. E um boca de graxa deixou isso aí vazar. E aí o do jogo com o Fluminense. E aí o empresário teria dito ao Richarlison para ele não jogar, para ele não fazer a 6ª partida, porque aí ficaria com pouco tempo, já que no meio da semana o Fluminense joga de novo contra o Grêmio. E aí se ele fizesse 7º jogo, esquece a negociação. Mas, ô Fábio, cabe uma crítica ao jogador também, porque jogadores eles gostam também só de focar na carreira dele dentro de campo. Ele precisa saber também fora de campo o que acontece. Olha, é inadmissível. Diga. Vamos colocar então aqui, eu vou ler. Mas só para concluir, rapidinho. O jogador, Benja, ele precisa se atentar também o que ele assina e com quem ele assina. Porque muitas vezes ele dá procuração dele para 2, 3, ele sai distribuindo procurações e as pessoas começam a falar por ele. Então vamos ver. Absurdo, só aconteceu isso que aconteceu porque 2 pessoas estavam tratando do mesmo assunto. Vamos ver. O Richarlison, ele postou lá no Instagram dele o seguinte texto. Fala, pessoal. Depois de tanta coisa dita nos últimos dias a meu respeito, me sinto na obrigação de dar a minha versão dos fatos, especialmente respeito à torcida do Fluminense, minha família, amigos e todos que me apoiam de alguma maneira. Espero que compreendam que essa será a primeira e única, ele põe em caixa alta, vez que falarei sobre isso. Na última semana eu recebi uma proposta praticamente irrecusável do Palmeiras, tanto do ponto de vista profissional quanto financeiro. Até onde soube, se tratava da maior transação interna entre clubes do Brasil em termos de valores. Por coincidência, a negociação veio acontecer justamente na semana do confronto entre os 2 times. Alguns dias depois, informações sobre isso começaram a circular na imprensa e isso me deixou um pouco preocupado. É fato que foi uma proposta que me balançou e me tentou muito. Acho que não existe mal nenhum nisso. É do ser humano, é natural. Era algo que mudaria a minha vida. Quem não quer ser valorizado assim? Fora tudo isso, que já seria o suficiente para mexer com qualquer um, é sabido por todos no clube que venho jogando com um problema no tornozelo há algum tempo, tomando remédios para a dor e ainda tem uma lesão no cotovelo que inclusive tenho precisado de uma proteção para poder jogar. Todo o burburinho e o fato de não estar 100% fisicamente me deixaram inseguro para entrar em campo. Por isso, conversei com os meus empresários e eles me orientaram a me abrir com o professor Abel. Foi isso que fiz e ele me entendeu. Ele me disse que já foi jogador e sabe como são essas coisas e aceitou o meu pedido de não jogar contra o Palmeiras, pois eu estava receoso de que pudesse atrapalhar o desempenho do time. Depois disso, ouvi e vi quieto muitas coisas que não gostei e não achei justas. É muito fácil dizer para o Brasil todo que sou influenciável sem ao menos conhecer todo o contexto. Difícil é jogar no fio da navalha sem estar na melhor das condições. O pior é ouvir isso de pessoas que nunca trocaram sequer uma palavra comigo e que não me conhecem minimamente para falar esse tipo de coisa. Aos que dizem que sou pouco profissional, provavelmente não saibam das minhas condições físicas. Para quando formos falar do Palmeiras e Richarlison. Tá aí, Fábio Azevedo.
Nossa, ele foi sincero, hein? Não, ele foi sincero pra caramba. Foi sincero. E achei muito legal ele falar o seguinte, cara, ele não entrou em detalhes de número, mas ele falou que, pô, que provavelmente seria a maior transação entre dois clubes brasileiros. Que daria algo em torno de 43 milhões, alguma coisa assim. E aí você... 35 milhões. 35 milhões, exatamente. Mas aí seria comprando a parte do América também. Mas a maior transação envolvendo jogadores dentro do país foi do Ganso com São Paulo. Que foi 25 milhões. 25. Exatamente. Como é que 10 milhões é a maior? Não é. E tá na cara que esse valor aí Você viu uma frase que ele cita e fala assim, que uma proposta que mudaria a minha vida. Exatamente. E aí, Fábio, você mudou tua opinião depois do ver? Não mudei não, e eu tô com o Abel Braga, que ele disse no texto escrito por outra pessoa, esse texto não é claramente do Richard. Mas é o texto dele. Não, porque aí quando nesse texto... É ele que assina, é ele. Então tá, então nesse texto, é só a gente botar a sonora do Abel, que ele diz que o Abel entendeu, bota a sonora do Abel depois do jogo. O que ele diz depois do jogo? É simples. Ele fala, olha, se fosse meu filho não faria isso e não fez falta nenhuma. Então vamos ouvir o Abelão. Vamos ouvir o professor Abel, então vamos lá. Não tem nada de compreensão. Não vou ficar falando mais isso aqui toda hora, não. Eu falei ontem o que eu sinto, inclusive o Cuca esteve comigo antes do jogo. Nós conversamos sobre isso. E eu falei para ele, não retira uma vírgula daquilo que eu falei. Mas agora já foi, cara. Eu acho que o jogador deveria estar no campo. Independente de amanhã ele ser negociado ou não. Só isso. É um clube muito forte, um clube com poder de aquisição muito grande. Mas nem isso, na vida nem isso é um motivo básico e único. Né? Existem outros princípios que normalmente devem ser seguidos, mas não jogou, perdemos, não fez falta nenhuma. Se tiver que voltar, volta. Se não tiver que não voltar, não volta. Eu quero jogador com disposição, também estava dentro do campo e corra. Ontem ele tirei da equipe porque ele falou que não estava cabeça para o jogo. Eu acho que ele foi usado. Se de repente ele for usado, isso não significa dizer que estava dentro da consciência dele, dentro do caráter dele. Cara, o futebol hoje ele é muito manipulado, sabe? É muito empresário. É muito empresário para um jogador. Ele parece que são 3, não sei bem como. Os caras também têm que ensinar, tem que ter conduta. Os caras só pensam em causa própria. Ele estava lá no América Mineiro. O Fluminense foi para a seleção sub-20, veio interesse do Ajax, agora veio interesse do Palmeiras. Mas isso tudo está partindo daqui, desse clube. O cara não pergunta mais nada sobre isso, que é muito desagradável. E meu tipo de procedimento, o que eu tenho na minha vida, em todos os segmentos, ele é muito diferente do que aconteceu. Então, ficar falando de uma coisa que eu não tenho um hábito, eu não faz parte do meu cotidiano, é difícil, cara. O Palmeiras é muito grande, o Cuca é meu amigo, Alexandre Matos conheço pouco, não conheço a direção do Palmeiras. Não posso falar porque também não sei como é que se passou, entendeu? Só sei que o jogador pediu para não jogar e ponto final. Vou dizer um negócio. Diga. A respeito desse assunto específico, esse cara aí chamado Abel Braga pode e tem moral para falar. Porque o Abelão era treinador da Ponte Preta, veio a proposta do Fluminense, ele falou, não saio. E não saiu. Ele não quebra contrato. O Abelão, né? Sobre esse assunto específico, que é o que nós estamos falando de proposta, de grana, vai ou não vai, ele pode falar, Flavinho. O Abel Braga tem moral para falar. E de tudo que ele falou, eu concordo plenamente com ele. O futebol hoje é manipulado, as pessoas são usadas, né? Todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro. Eu não sou contra empresário, não. Empresário existe no futebol brasileiro há mais de 40 anos. Eu não acho que o problema do futebol brasileiro é o empresário. O problema do futebol brasileiro talvez é a falta de dinheiro e o sistema que deu ao empresário toda a condição de tomar conta de tudo. Agora, todo mundo tem que ganhar dinheiro, o clube tem que ganhar dinheiro, o jogador tem que ganhar dinheiro, o empresário tem que ganhar dinheiro. Agora, repito, em relação a esse assunto, o Abel tem moral, Flavinho. O Abel é um cara de um comportamento irretocável. Isso que o Fabinho falou é muito importante. Que você lembrou do caso da Ponte, o Abel não quebra contrato, né? Agora, na boa, eu tô ouvindo falar do. Não, mas toda essa situação que se criou, né, da semana anterior ao jogo,
o rapaz pediu para não jogar, esse texto que obviamente não foi ele que escreveu e nem falou, porque não houve essa conversa com o Abel, tá na cara que não houve essa conversa com o Abel. Não, mas desse jeito póseo e florido. Eu fui jogador, eu te entendo. Escambau, imagina. Então, é lógico, claro. Então, só que, mas você sabe o que mais me espanta, assim, de verdade, é o seguinte, na boa, quem é o Richarlison, vou usar a frase que o seu negócio, tá na fila do pão. É muito bom jogador para os padrões do futebol brasileiro. Muito bom jogador, muito bom jogador. Vou dizer uma coisa para você, Beija, é bom jogador. Aquele rapaz Gerson, que era do Fluminense também, que, nossa, isso é uma hora lateral esquerda, não sei quem. Foi, já bateu, já voltou. Não, mas você perguntou quem é o Richarlison. Não, te falei, o que eu quero dizer, eu quero dizer é o seguinte, não é... É uma promessa ainda, não é pra isso aí não, cara. O menino não tem culpa do que aconteceu. Não, estou dizendo que ele tem a culpa. Você fala que ele é filho do povo, mas que o menino meteu uma bala. Você culpado, não. Porque o que eu estou dizendo é como é fácil hoje no Brasil fazer barulho e expor por qualquer coisa. Tem o marketing da informação. Tem o marketing da mentira. O Palmeiras não precisa. Tem o marketing da enganação. É esbanjar dinheiro. É jogar dinheiro fora. Eu tenho que falar o Cuca que pediu. Na minha opinião, não precisa.